Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Enormes letras vermelhas projetavam-se. Ela não está morta, porém dorme. Nós lemos no Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 24. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Brana, na mensagem O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha, no parágrafo 12 a seguir. E como a Escritura é cumprida, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isto tem sido sua partida foi algo que foi estranho para mim, e eu nunca compreendi completamente qual é a razão que o Espírito Santo não me disse de antemão, como eu expressei a última vez que eu estive aqui no púlpito, naquela manhã, e disseram-me que ela estava morrendo então no hospital. Eu não aceitei, porque ele não me havia dito que ela estava partindo. Agora, naturalmente, nós compreendemos isto, que há muitas coisas que ele pode fazer, e sim faz,
Ele não tem que nos dizer nada. Ele simplesmente nos diz: e contudo eu sei de uma coisa, que Ele faz com que tudo contribua juntamente para o bem. E esta manhã, enquanto estava deitado na cama, pensando nisso, o primeiro a partir em nossa família foi meu irmão Edvardi. E eu estava no oeste trabalhando numa fazenda quando ele partiu. Eu não estava em casa, porém eu ouvi, ainda que pecador, ouvi em uma visão antes que ele partisse. O próximo a partir foi Charles. Ele partiu rapidamente, subitamente. Eu estava pregando aqui na pequena igreja pentecostal de cor naquela noite, quando Charles foi morto na rodovia por um automóvel. O próximo a partir foi papai. Morreu de um ataque cardíaco, morreu em meus braços. Encomendei sua alma a Deus. Foi subitamente, rapidamente. O próximo a partir foi Howard. Eu estava no oeste de férias, no rio sem retorno, quando aviões vieram, soltaram pequenos paraquedas de que ele partiu. Porém eu, naturalmente, o vi partir, 2 ou 3 anos antes que ele partisse. Nós sabíamos que ele ia partir. Porém, mamãe tem sido a única que demorou. E eu pensei que possivelmente essa é a razão que ele não me disse. Todos eles partiram tão subitamente. Ora, todos partiram subitamente, exceto mamãe. Ela demorou umas 6 semanas, exatamente em 6 semanas. Porém, acho que direi isto ao expressar: minha ambição era permanecer ao lado da minha mãe e encomendar a sua alma a Deus. Quando ela partisse, alguma coisa estranha me enviou para fora do hospital. Naquela manhã, a esposa e ela estava bem debilitada, e a última coisa que eu posso lembrar-me dela fazer, quando eu pude dizer para ela não podia falar: mãe, se a senhora ainda ama Cristo e Ele significa tudo para a senhora, balance sua cabeça. E ela balançou sua cabeça e as lágrimas correram no seu rosto. Ele ainda significava tudo bem no final do caminho. No seu rosto, ele ainda significava tudo bem no final do caminho. Eu acariciei-a na face e virei seu rosto para o lado com minhas mãos. E eu disse: mãe, a senhora é uma verdadeira soldada. Eu estou orgulhoso da senhora. E eu pensei: como será que Satanás talvez tenha dito, como ele fez nos dias de Jó? Você sabe, Deus não pode tirar nossas vidas. Satanás tem que fazer isto. Nós somos apenas entregues a Satanás. E Satanás, sabendo disto, sabendo que o tempo dela tinha chegado, sabia que ela ia partir, disse a Deus: tu sabes, ela tem um rapaz que é pregador e filhos que professam ser cristãos. Deixa-me simplesmente torturá-la por um pouco. Eu farei que
todos eles te neguem. Não, pela graça de Deus. E a última coisa pelo que ela balançou sua cabeça, que Cristo ainda era tudo para ela quando ela partisse. Vindo para casa, eu pensei, bem, não é. Eu entrei, permaneci ali no quarto. Eu apanhei uma Bíblia nova, e eu disse: Senhor, Tu és Deus. Tu não tens que me dizer-me o que Tu fazes. Porém, seria que Tu guardaste a razão, que Tu fizeste isso ao levá-la foi, porque para não deixar que partisse meu coração, se foi isso, Tu me confortarias com a Tua palavra, e eu o fiz. Você sabe como se toma uma Bíblia e apenas a abre dessa maneira. Eu apenas tomei e corri meus dedos, abri Mateus 9, em enormes letras vermelhas, projetavam-se: ela não está morta, porém dorme. Veja, a primeira coisa em que meus olhos caíram na Escritura, quando eu olhei para baixo, isso, naturalmente, agora eu não uso a Bíblia como uma tábua mediúnica usada para receber mensagens espíritas. Você sabe, nós simplesmente não fazemos isso. Porém, eu estava tão quebrantado naquela hora que eu estou crendo que Deus deixou-me ver isso, porque o que seguia provou estar correto. Aquela noite, naturalmente, foi uma noite sem descanso, e na manhã seguinte eu estava Levantei-me, eu suponho que eram cerca de 8 horas, no quarto, 8 ou talvez mais tarde, eu comecei a ver crianças entrando. Estavam trazendo para dentro crianças aleijadas de todos os lugares. Parecia que formava mais ou menos a largura de um quarteirão e o comprimento de mais ou menos 2 quarteirões, apenas de crianças aflitas. No lado esquerdo e no lado direito haviam pessoas assentadas, e em toda a extensão parecia que estava em cima no alto, e ele, de certo modo, o estádio descia e então subia novamente na parte de trás para manter as pessoas bem detrás de não ver. Elas podiam olhar diretamente para isto, enquanto eu estava parado, vestido de terno azul. E eu pensei, agora isto é estranho. Eu sei que eu estou de pé no quarto em casa, porém aqui estou eu de terno azul. E eu estava dirigindo o cântico, vai buscar, fazendo ambos os lados cantarem, para que aos pequeninos possa abençoar. Meus cordeirinhos, vai buscar. E houve uma senhora de renome que entrou na parte de trás do estádio. De alguma maneira ou de outra, eu sabia que ela estava entrando, porém começou a passar pela audiência, e eu simplesmente continuei a dirigir os cânticos. Vai buscar. Eu dizia, este lado cante, vai buscar. Este lado, vai buscar. Assim,
para que os possa abençoar. E eu ia orar por todas estas criancinhas aflitas e enfermas. E esta senhora veio e foi até o camarote, como num teatro, onde é como o lugar que as pessoas célebres assentam-se, ou um camarote de um presidente. Ou você sabe o que eu quero dizer? Nesse tipo de lugar, à minha esquerda, a senhora havia acabado de entrar. Ela virou-se para as outras pessoas que estavam ali e simplesmente inclinou sua cabeça. Eu notei que ela estava vestida de certo modo antiquado, e a senhora virou para me cumprimentar pouco antes, e eu havia subido no púlpito então para pregar, e exatamente enquanto ela mantinha sua cabeça inclinada, e eu virei deste modo para ela, e quando eu levantei minha cabeça, e ela levantou sua cabeça, olhando de frente para mim, era a mamãe, e ela olhou para mim e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem, e uma grande voz de trovão estremeceu o lugar, e palavras surgiram e disseram: não se preocupe com ela, ela está como era em 1906. E quando a visão deixou-me, eu olhei para ver o que foi 1906. Esse foi o ano que ela era noiva de meu pai. E eu sei agora também que ela é parte de uma noiva, a noiva de Jesus Cristo. Eu sempre sentirei saudade de mamãe. Ela era dócil e estimada de todos nós. Eu posso lembrar-me de suas velhas mãos trêmulas e paralíticas, quando Dolores teve que firmar seu braço bem ali para dar-lhe a comunhão. Essa foi a última vez que ela esteve no tabernáculo, a não ser quando seu funeral foi pregado. Eu desejo dizer uma outra coisa, e bem, quando mamãe ia partir, estranho, imprevisível, nós não sabíamos que ela ia partir naquele tempo. Porém, o irmão Neville entrou. Minha esposa disse: se já houve vez que eu fiquei feliz em ver o irmão Neville, foi essa vez, disse. Eu não sei a razão, porém, simplesmente como Deus fez estas coisas. O irmão Higson estava ali também, aquele que há pouco entregou a mensagem apenas alguns momentos atrás. Ele permaneceu na porta do corredor, e o irmão Neville entrou, e eu reuni as crianças em volta da cama, e eu disse: agora vamos todos nos reunir em volta, e temos deixar o irmão Neville. Mamãe sempre gostava demais de ouvir o irmão Neville orar. Ela simplesmente gostava de ouvi-lo. Dizia que ele falava simplesmente como sincero, estando a falar com Deus. Essa foi a última coisa que ela ouviu em seus ouvidos. O irmão Neville estava de pé orando,
e eu estava com as minhas mãos sobre sua cabeça e uma sobre sua mão, e enquanto ele estava orando, e enquanto ele estava em oração, Deus a chamou, e eu senti aquele pequeno, estranho movimento adrúpito. Eu olhei em volta, ela tinha virado a cabeça e olhou para mim, e eu sabia que ela estava partindo, de modo que eu disse: Deus Todo-Poderoso, eu encomendo sua alma a ti agora. E ela, como um vento, atravessou o quarto, e ela havia partido para se encontrar com Deus. Assim que, algum glorioso dia, do outro lado, eu a verei, jovem mulher. Naturalmente, nós a conhecemos agora como uma velha mãe, esgotada, trêmula, quando ela teve seus filhos, 10 deles. Não era como nós fazemos hoje. Nós não tínhamos a maneira moderna e nós não tínhamos dinheiro para arcar com as despesas disto. Mamãe tinha o seu bebê, digamos, esta manhã, e esta tarde ela estava lavando suas roupas. E isto simplesmente a esgotou. Porém, não uma velha mãe trêmula, com a paralisia estremecendo sobre ela. Porém, uma linda jovem, ela será naquele reino que está além. E eu pensei no consolo de Deus, de deixar-me vir naquele momento. E então, exatamente depois que tudo terminará, logo dizer-me a razão e logo dar-me aquelas palavras de consolo através de uma visão da minha mãe. Sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, eu o tenho observado quando desce até as horas da morte. Eu ouvi sobre minha mãe, eu ouvi sobre minha esposa, eu ouvi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada com uma experiência com Deus. Significa algo. Assim que estou agora decidido, pela graça de Deus, a ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me, a cada criatura que eu puder, e pregar este evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Sabendo disto que, quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde nós voltaremos a ser jovens pessoas novamente, e nós viveremos em sua presença e em sua santidade para todo sempre. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, e cada filha, cada filho e cada pai morrerá no Senhor, pois assim diz o Espírito, pois eles descansam de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Algum dia glorioso, dia nos iremos e os veremos, sim. Se não for assim, então por que nós estamos parados aqui esta manhã
pregando em vão? Porém, amigos, nossa religião não é em vão. É o poder de Deus, testado bem com o teste de ácido da morte, através de sofrimentos, através de qualquer tipo de maneira que isso deseja vir. Que diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.